dia! Hoje é 20 de junho de 2018. Sejam bem-vindos ao meu canal Yet die Wahrheit. Ontem eu fiz essa postagem sobre o sangue, mas eu já tinha feito alguns anos atrás outras. Inclusive uma que eu vou ler aqui. Toda vez que eu vou fazer um exame de sangue, eles retiram vários tubos. Anos atrás, eu escrevi uma postagem sobre uma médica que tirou vários, mais de 8, e me fez assinar um papel dizendo que eu aceitava alguma coisa em nome da ciência e blá, 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 blá. Não compreendo de tudo porque o papel estava em alemão e meu alemão era pior naquela época do que ele é hoje. Resultado, sem muita paciência e sem ninguém para ler para mim, eu já estava estressada pelos sintomas do que eu vinha sentindo, decidi assinar o papel e ver se eles me atendiam mais rápido se eu assim fizesse, né? O consultório estava realmente muito cheio. Depois daquela época, eu sempre fiquei a pensar sobre o que fazem com as amostras de nossos sangues. É muita informação da gente que vai nesses tubinhos. Por que precisam de tanto? Numa cena de crime, dizem que acham uma gotinha de sangue e já descobre o assassino. Passa um palito na nossa boca e já descobre o DNA e consegue várias informações. Então, por que precisa de tanto sangue da gente para fazer simples exames de sangue? Às vezes um hemograma completo ou algo ainda mais simples, né? Muitas vezes me veio uma questão junto com uma informação. E se eles fazem alguma outra coisa com nossos sangues doados por nós mesmos, pensando que estamos autorizando um exame de sangue, estamos doando para alguma coisa ou outra que ainda não sabemos e nem passa ou passou pelas nossas cabeças. Mas que tem algo estranho em tudo isso, tem. E se um dia descobrirmos que todas as informações que nos dão sobre sangue é uma enganação, e todas as informações sobre resultados de sangue, até de tratamentos e doenças, tudo enganação. O que faremos quando descobrirmos que até nisso somos enganados? E por que essas coisas funcionam quando nos dizem que temos algum problema? Por exemplo, a gente vai fazer esses exames e eles dizem, você está com esse problema, e aí funciona. Não seria porque a gente passou a acreditar? Ou seria porque eles injetaram alguma coisa dentro da gente para que a gente ficasse assim? Eu lembro uma vez que eu estava sem nenhum problema no dente, fui num dentista arrogante, que ficou com raiva porque eu não quis trocar minha prótese. Eu já falei para vocês que eu quase fiquei banguela, né? Perdi dente em acidente, também dentista que me roubou os dentes, né? Vocês podem ver em postagem anterior. E eu não queria trocar porque a minha prótese custou, prótese fixa, né? Custou muito caro e ele não gostou porque ele queria que eu trocasse. Aí já ia mais não sei quantos euros, né? Então, ele ficou dando um tipo de injeção no meu dente que não estava doendo. Eu falei, qual que era o dente que andava doendo? Era lá atrás. Ele deu no dente que estava prótese. E desde aquela época eu fiquei com problemas nesse dente. E daí eu passei 2 anos sangrando, eu ia nos dentistas, não adiantava, eles não faziam nada. Eram tudo amiguinho dele, desse outro que eu tava indo. Bem rico, filho de papai, assim. O consultório era super chique, mas o cara era uma arrogância pura. Acabou que eu fui num médico antigo, num dentista, a moda antiga que tem aqui, já velho, assim, bem idoso. Ótimo médico, bem ao estilo antigo. O que que ele fez? Eu contei para ele, eu falei, doutor, me desculpa falar, é da sua classe e tal, mas eu acho que aquele dentista fez alguma coisa no meu dente, ele colocou, introduziu, não para de sangrar, eu acho que eu tenho alguns bichinhos aí comendo, ele deve ter feito alguma coisa. Ele olhou, ficou sério, ele falou, pode acontecer, mas não quis entrar mais no assunto, mas eu percebi que ele concordou comigo e ele falou assim, eu vou te ajudar. E ele pegou, abriu toda a prótese, fez um buraco na minha raiz do dente, porque não podia tirar a prótese, ela tá bem fixa. E ele falou, não vale a pena você trocar. Olha a diferença agora, é muito cara. Essa prótese foi feita com material de Gussa, isso quer dizer, é uma firma que trabalha com ouro, tudo. Então, todo o material deles é muito, muito caro aqui da Alemanha. Então, acho que nem existe mais a Degussa. Eles trocaram o nome e falaram Heraeuskusa. Heraeuskusa. E aí ele pegou, abriu um buraco na minha raiz para poder limpar o que estava dentro. Ele falou, você vai ficar com esse buraco a vida toda, mas se você tomar cuidado, pode ser até que ele feche. Olha só a dica que ele deu, hein? Pode ser até que ele feche. Eu vi que ele diminuiu um pouquinho. Eu sempre passo bicarbonato sem esfregar. Eu deixo horas, assim, para o bicarbonato fazer efeito e não entrar resto de comida e tal, e eu limpo bastante.
E foi assim que eu consegui manter essa prótese. Não está bonita, mas eu vou continuar porque era muito cara e eu não tenho dinheiro agora para pagar 15 mil euros de novo numa prótese fixa, né? Não tem sentido agora para mim, eu não tenho esse dinheiro. Aí vocês viram a diferença. Então eles fazem alguma coisa para você ficar doente. Então é por isso que eu acho que as coisas funcionam quando eles querem. E quando nos dizem que temos algum problema. Porque eles viram no nosso exame de sangue. Como eles estão fazendo essa enrolação, eu ainda não tenho a ideia completa. Mas eles devem saber como nos deixar doentes. Porque através das nossas informações que eles têm no sangue. Vamos descobrir um dia, não tenho pressa. Um dia tudo vai ser revelado. Tenho pensado tanto sobre isso que com certeza uma hora vou receber um bloco de imagem ou uma intuição ou até mesmo apenas uma resposta simples do meu interior silencioso e questionante que não para nunca. Minha mente está sempre questionando, sabe? Pensem vocês também comigo. Tenho certeza que algumas outras pessoas aí do outro lado já devem estar se perguntando por que tanto bem de sangue, não é? O que fazem com isso? Se uma gota num tapete, numa cena de crime é suficiente para eles descobrirem um monte de coisa, por que a gente precisa doar tanto sangue desse jeito? Olha, vocês pensam que eles não fabricam as coisas? Eles fabricam sim, olha. Aqui na Alemanha nós temos coelhinhos, aqueles coelhinhos selvagens que ficam pelos campos, né? E os coelhinhos, eles não passam doença para outros animais. Eles passam doença somente para eles mesmos, né? Olha que delícia, que bonita essa raça, né? Eles são muito limpos, muito higiênicos. Eu não sei porque as pessoas deixam os coelhinhos presos e os gatos soltos. Os coelhinhos precisam muita liberdade, eles precisam correr, pular. Então, os coelhinhos aqui, eles se proliferam muito rápido, eles se multiplicam muito rapidamente. E houve uma época que estava tanto que eles entraram na fazenda. É normal que entrem nas fazendas, no DNA deles, na história deles, né? O navegador deles. Está dizendo que aquele local ali era deles, que eles podiam entrar, é da natureza. Mas os homens tomaram e falaram, é minha fazenda, é minha casa. Então os coelhinhos vão para lá. O que aconteceu? Aqui eles vendem veneno para matar os coelhos da fazenda. Terrível, gente. Eles sofrem muito com esses venenos. Aí, naquela época atrás, eles fizeram em laboratório um vírus terrível, um psicopata criou esse vírus. E eles dizem que não, mas tem outras pessoas que já garantiram esses vírus, foram criados no laboratório. O coelhinho, ele começa a fechar todas as cavidades dele. Vai fechar o ânus, vai fechar os buraquinhos do pênis, o nariz, as narinas vão se fechar, o ouvido vão se fechar, a boca depois ele vai começar a ter problema para comer. Essa aqui é a última parte que fecha. Todas as outras aberturas do corpo vão ser fechadas. Os olhos vão se fechar. É uma doença terrível que mata eles em 15 dias. Até lá são 15 dias de sofrimento. Os maleditos poderiam ter criado uma coisa que matasse em 2 dias. Com tanto sofrimento, os bichinhos vão, imagina, não poder mais evacuar, não poder mais fazer pipi, não pode respirar direito, seus olhos estão fechados, seus ouvidos estão fechados. Olha, gente, e vocês acham ainda que essas pessoas não podem criar coisas piores pra gente? Eles manipularam a gente também. Nós estamos corrompidos com 3 mil milhões, eu não sei quantas doenças que eles já inventaram, não sei quantos milhões, não deve ser, mas muitas doenças eles inventam e continuam inventando, porque a corrupção no nosso corpo e com os animais e a natureza, eles não param, faz parte desse sistema. Corromper quer dizer que eles estão quebrando aquilo que era seu natural, que era seu de direito, estão roubando algo seu, e estão te deformando, estão te destruindo, dando algo errado, algo ruim. Não confie nesse sistema, nem mesmo quando ele se pintar de ouro, beleza, prazer, nada. Não confie nunca, nunca mesmo. E nenhum dos agentes do sistema. Esses todos que estão por aí se fazendo de bem ou do mal. São todos lindos, atraentes, convincentes. Eles têm informações, eles são treinados para dar as informações que a gente precisa. E é por isso que a gente não sabe da verdade. Porque as pessoas que nos trazem as verdades quando a gente tem alguma questão, alguma dúvida, são pessoas do sistema que respondem. Porque são eles que inventam as coisas e depois eles têm a resposta para tudo aquilo que eles inventam. Bom, eu vou parar essa postagem por aqui. Eu deixo vocês pensando também sobre o nosso sangue.
E eu vou ler uma postagem pequena que eu fiz ontem também. Te disseram que você ou todos nós somos criadores desse mundo? Ai, que linda manipulação, gente, é muito linda. Vocês e nenhum de nós não podemos estar criando nada, nós mesmos, nós mesmos não podemos estar mais criando nada, e nem vocês podem estar criando, nem eu e nem ninguém, pois o sistema, vendo que poderia tirar de todos nós esse poder de criação, né, e repassar nosso todo poder de criação, essa força toda, para apenas o poder de vivenciar a criação dele. O que estamos fazendo aqui nesse sistema? Vivenciando a criação do sistema. Nós não somos mais criadores de nada, nós vivenciamos o que ele quer, nós estamos todos vivendo o que ele e eles, aqueles que servem a eles, querem. E assim foi feito, não criamos nada aqui. Acreditem, isso que chamamos de criação, criatividade, aqui não é nada mais que reflexos do que vivemos no sistema e criamos tudo dele e para ele e nada além disso. A verdadeira criatividade nada tem a ver com a criatividade que acessamos aqui. Essa aqui é minúscula e sem grandeza perto da criatividade real que tínhamos quando ainda não tínhamos sido corrompidos. Saiba mais em vídeos e comentários antigos que fiz e faço sempre pelo YouTube e Facebook. Obrigada pela atenção, até a próxima e die Wahrheit.